Fala torcida cruzmaltina. Bem-vindos ao canal Vasco News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do nosso gigante da colina. Antes de tudo, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Vascão. Agora, vamos para a notícia. Vasco e Puerto Cabello se enfrentam nesta terça-feira, em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O jogo será realizado no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, com início marcado para as 21h30, horário de Brasília. Essa será a primeira vez que as duas equipes medem forças em uma competição oficial, marcando um encontro inédito no cenário internacional. O Vasco entra em campo pressionado pelos recentes resultados negativos e pela necessidade de vencer diante de sua torcida. A equipe comandada por Fábio Carille vem de uma dura derrota por 3-0 para o Corinthians, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, na estreia pela Sul-Americana, os cariocas empataram com o Melgar fora de casa, em um jogo em que vencia por 3-1, mas acabou cedendo o empate nos minutos finais. O resultado frustrou a torcida e aumentou a cobrança sobre o desempenho do time. A pressão sobre o técnico Fábio Carille é evidente. Por isso, o treinador deve escalar o que tem de melhor à disposição para buscar a vitória em casa. Os principais jogadores, que foram poupados na rodada anterior do Brasileirão, devem retornar ao time titular. A tendência é que Carille repita a escalação utilizada no confronto contra o Melgar, apostando na experiência e na força técnica de seus titulares para conquistar os primeiros 3 pontos na competição continental. O adversário da noite, Puerto Cabello, vive um bom momento de invencibilidade, mas também passa por um período de empates consecutivos. A equipe venezuelana não perde há 6 partidas, mas empatou os últimos 4 confrontos, sendo 3 deles pelo placar de 0-0. Apesar disso, o time mostra consistência defensiva e ocupa atualmente a 5ª colocação no campeonato venezuelano, o que demonstra sua competitividade no cenário local. Para chegar à fase de grupos da Sul-Americana, o Puerto Cabello eliminou o Metropolitanos na fase preliminar do torneio. Na primeira rodada do grupo G, empatou em casa com o Lanús, da Argentina, pelo placar de 2-2, em um jogo movimentado. Agora, busca surpreender o Vasco mesmo jogando fora de casa, apostando na solidez de seu sistema defensivo e na velocidade dos contra-ataques para tentar conquistar pontos importantes. A expectativa é de um jogo intenso, com o Vasco assumindo o protagonismo desde os primeiros minutos e o Puerto Cabello tentando se fechar para explorar os erros do adversário. Para os donos da casa, a vitória é fundamental para manter vivas as chances de classificação à próxima fase da competição. Qualquer tropeço pode complicar a situação no grupo, que ainda conta com o Lanús, tradicional equipe argentina. A arbitragem da partida ficará a cargo de um trio internacional designado pela Conmebol. Já a transmissão do jogo estará disponível ao vivo pela ESPN e Star+, além da cobertura em tempo real feita pelo portal GE, que trará todos os lances, estatísticas e análises ao longo dos 90 minutos. A torcida vascaína, apesar do momento turbulento, deve marcar presença em bom número em São Januário, impulsionando o time na busca por um resultado positivo. A pressão sobre o elenco e a comissão técnica é grande, mas uma vitória pode ser o ponto de virada para uma recuperação na temporada. O clima no Vasco é de urgência. A diretoria sabe que outro tropeço pode aumentar ainda mais o desgaste com a torcida e deixar o trabalho de Carille em situação delicada. Por isso, o jogo desta terça é encarado como uma verdadeira decisão para o time carioca. Uma vitória pode devolver confiança ao elenco e abrir caminho para uma sequência mais estável nos próximos compromissos. Além do desempenho técnico, o aspecto emocional também será determinante para o Vasco. A equipe precisa mostrar força mental para controlar o jogo, não repetir os erros defensivos da estreia e manter a concentração até o apito final. A perda de vantagem contra o Melgar ainda é lembrada como um sinal de instabilidade, algo que Carille vem tentando corrigir nos treinamentos. O elenco reconhece a importância da partida e sabe que não há mais espaço para vacilos nesta fase de grupos. Do lado do Puerto Cabello, a proposta deve ser clara: neutralizar as ações ofensivas do Vasco e aproveitar os contra-ataques. A equipe venezuelana tem jogadores velozes e costuma se defender com linhas bem compactas.
Embora seja pouco conhecida do público brasileiro, a equipe vem se destacando no cenário local, e o empate com o Lanús mostrou que pode competir de igual para igual, mesmo contra adversários mais tradicionais. Na tabela do Grupo G, todos os times somam apenas um ponto após a primeira rodada, o que torna essa segunda jornada ainda mais crucial. Uma vitória pode significar liderança isolada e vantagem estratégica para os próximos compromissos. Para o Vasco, jogando em casa, não há outro resultado aceitável além dos 3 pontos, especialmente após o tropeço inicial e a derrota pesada no Brasileirão. O time precisa retomar a confiança e mostrar sua força dentro de São Januário. Enquanto isso, não se esqueça de curtir e compartilhar nossas atualizações para continuar acompanhando tudo sobre o gigante. O zagueiro João Vitor está de saída do Vasco. O defensor, que vinha sendo alvo constante de críticas por parte da torcida, manifestou seu desejo de deixar o clube e não pretende continuar em São Januário. A pressão que o jogador vem sofrendo nos últimos jogos foi um fator determinante para sua decisão. Segundo pessoas próximas ao atleta, o desgaste emocional e o ambiente hostil contribuíram diretamente para que ele optasse por buscar novos ares. João Vitor, que chegou ao Vasco com expectativa de ser uma peça importante no sistema defensivo, não conseguiu conquistar a confiança da torcida. Atuação após atuação, o zagueiro acabou sendo alvo de vaias e críticas contundentes nas redes sociais e nos estádios. Diante desse cenário, o jogador decidiu que o melhor caminho seria uma saída do clube. O próprio atleta já teria comunicado à diretoria que não deseja mais vestir a camisa vascaína. Internamente, o assunto já é tratado como encerrado. João Vitor não deve mais ser relacionado para os próximos compromissos do Vasco, enquanto seu futuro é resolvido nos bastidores. 2 clubes brasileiros já demonstraram interesse na contratação do defensor, Cruzeiro e Fluminense. Ambas as equipes veem potencial em João Vitor e acreditam que, longe da pressão atual, o jogador pode render mais. O Cruzeiro, em especial, já iniciou conversas para entender a situação contratual do zagueiro. A diretoria mineira busca reforços para o setor defensivo e acredita que João pode ser uma boa aposta. O Fluminense, por outro lado, também monitora de perto a situação. O clube carioca analisa a possibilidade de uma negociação, especialmente por já conhecer o estilo de jogo do atleta e acreditar que ele pode se adaptar bem ao elenco tricolor. O presidente do Vasco, Pedrinho, está ciente da situação e acompanha de perto os desdobramentos. Sua prioridade é garantir que qualquer decisão tomada seja benéfica ao clube, tanto técnica quanto financeiramente. Pedrinho, inclusive, já iniciou reuniões com a comissão técnica e o departamento de futebol para avaliar a melhor forma de conduzir a saída do jogador. O dirigente quer evitar qualquer prejuízo ao Vasco e manter a harmonia no elenco. A diretoria vascaína entende que, diante da postura do atleta, forçar sua permanência seria contraproducente. Por isso, a tendência é que uma negociação seja concretizada nos próximos dias. A possível saída de João Vitor deve abrir espaço para que outros zagueiros ganhem mais oportunidades no time titular. Jovens da base e reservas experientes podem ser testados por Carille nas próximas partidas. Apesar da turbulência, o clube vê a situação como uma chance de reorganizar o setor defensivo, que tem sido um dos pontos mais criticados pela torcida nesta temporada. João Vitor não é o primeiro jogador a enfrentar dificuldades com a torcida vascaína, mas sua saída evidencia o peso que a pressão pode ter sobre o desempenho e a permanência de atletas em clubes de massa. A relação entre o jogador e o clube se desgastou rapidamente, e os bastidores indicam que o ambiente já não era saudável há algumas semanas. Internamente, a comissão técnica também já vinha avaliando alternativas para a zaga. O zagueiro, por sua vez, deve seguir treinando normalmente enquanto aguarda a definição de seu próximo destino. Seu staff está em contato com os clubes interessados para acelerar as negociações. A torcida do Vasco se divide sobre o assunto. Enquanto parte acredita que a saída é a melhor decisão para ambas as partes, outros veem com preocupação a perda de um jogador que, tecnicamente, ainda poderia evoluir. Com o mercado em andamento e a proximidade de jogos decisivos, o Vasco quer resolver a situação rapidamente para evitar novas distrações no elenco. O desfecho do caso deve ocorrer nos próximos dias.
Tudo dependerá da proposta mais vantajosa para o clube e da aceitação de João Vitor em relação ao novo projeto. O Vasco, por meio de sua diretoria, deve se pronunciar oficialmente assim que a negociação avançar. Até lá, a tendência é que o jogador siga afastado dos holofotes e sem entrar em campo. Apresentamos notícias do Vasco diariamente. Inscreva-se e deixe o seu like para continuar recebendo novidades do Vascão. Até o próximo vídeo. Saudações vascaínas!